A partir de agora, nos próximos 20 minutos, você vai ficar muito bem informado aqui no Band Cidade Curitiba, primeira edição. Vamos aos destaques. Alto risco de contaminação coloca em risco a vida de populares que moram na invasão Vila Concórdia. Ontem, moradores protestaram mais uma vez contra a reintegração de posse. Novo boletim da dengue apresenta que o Paraná tem mais de 55 mil casos confirmados. Banda é presa com mais de 1 tonelada de maconha escondida nos equipamentos musicais. Sindicato que representa os restaurantes de Toledo indica que há irregularidades nos custos dos restaurantes populares da cidade. Mesmo sem a votação da LDO, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná confirma folga para os deputados. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora, aqui na tela da Band Curitiba. Uma ótima tarde para você, seja bem-vindo ao Band Cidade Curitiba, primeira edição. E vamos ao vivo com imagens da capital paranaense. Temos 11 graus neste momento, movimentação tranquila ali, pelo menos dos ônibus. Uma máxima de 15 graus prevista, então, para esta quarta-feira. Servidores públicos estaduais se mobilizam no Centro Cívico aqui em Curitiba. Eles querem evitar que o projeto do governo do estado, que revoga o reajuste salarial, seja aprovado. Representantes de várias categorias de servidores se reuniram na praça, na frente do Palácio Iguaçu e da Assembleia Legislativa. O objetivo é garantir que a promessa de aumento salarial e das promoções seja cumprida em janeiro. Um possível projeto de revogação precisa ser aprovado pelos deputados. Um direito que foi custosamente construído o ano passado e aprovado por esta casa. O governo tem ameaçado em falas na imprensa, jamais trouxe isso de forma oficialmente para a mesa de negociação, mas é o que ele já anunciou, que não tem condições de pagar as promoções e progressões que são débitos do ano passado, não são débitos deste ano, e que também foi o compromisso da greve, e agora ameaça também a nossa data base. Então nós estamos dizendo a cada deputado e também ao governo do estado, não abrimos mão de nenhum direito, até porque 70% dos novos recursos do governo do estado são da nossa Previdência. Os agentes penitenciários também participaram da mobilização pela manhã, mas à tarde o foco foi a Secretaria de Segurança Pública. De acordo com o sindicato, o governo desmarcou uma reunião onde seriam discutidas questões como promoção e novas contratações. Em 2013, por exemplo, o déficit era de 1.600 agentes no Paraná. Então nós estamos aqui hoje para fazer uma passeata da frente do Palácio Iguaçu até a frente da Secretaria de Segurança Pública. E nós também já temos algumas manifestações, algumas plenárias agendadas para as cidades do interior, né, e para convocar uma nova assembleia posteriormente. E a greve no meio da nossa categoria não está descartada. E olha só, hoje pela manhã os servidores públicos também ocuparam as galerias da Assembleia Legislativa aqui do Paraná. Eles exigem, como a gente viu na reportagem, o pagamento dos reajustes e das progressões da categoria. Para entender bem essa história, vamos às versões então. O secretário-chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, disse que o executivo pode não ter recursos para pagar as progressões e o reajuste salarial dos trabalhadores por causa da crise financeira. O reajuste salarial dos servidores foi aprovado na Assembleia, mas agora os deputados iriam revogar esta decisão. Porém, o governo do Paraná voltou atrás e decidiu adiar a discussão. O líder do governo, Luiz Cláudio Romanelli, diz que o Palácio Iguaçu achou prudente aguardar a votação de 2 propostas lá no Congresso Nacional, que tratam da dívida dos estados com a União e também do limite dos gastos públicos, para depois voltar a falar desta revogação aqui da data base do funcionalismo. Portanto, a ideia do governo é implantar, a partir de janeiro, as promoções e progressões. Serão investidos aí 260 milhões de reais até junho. E só depois voltar a falar em reajuste para o funcionalismo. Estão pendentes os 2 últimos reajustes, que deveriam ser pagos, então, em janeiro e em maio de 2017. Isso foi definido em lei em meio à greve no ano passado, mas não há garantia de que será executado. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais da Assembleia. Isso porque os deputados estão enrolando a população mais uma vez. Daqui a pouquinho a gente fala disso.
Um novo boletim apresentado pela Secretaria Estadual de Saúde mostra que o Paraná tem mais 55 mil casos confirmados de dengue. Além disso, mais uma pessoa morreu no estado. São agora, então, 61 mortes causadas pela dengue. Esta morte foi registrada em Bela Vista do Paraíso, na região norte do estado. Ao todo, então, já são 87 municípios com epidemia, 2 a mais do que no boletim anterior. O Paraná também registra um novo caso do vírus da Zika, subindo de 320 para 321, e não houve mais nenhum caso de chikungunya. Um protesto deixou o contorno sul bloqueado por pelo menos 4 horas na tarde desta terça-feira. As filas dali na BR chegaram a 16 quilômetros. O motivo? Moradores da Vila Concórdia protestavam contra a reintegração de posse do terreno onde estão instalados em moradias que são consideradas irregulares. O lote pertence à Curitiba S.A., uma empresa ligada à Prefeitura de Curitiba, e a questão é de saúde e ambiental. A Prefeitura informa que o solo é insalubre, pois no local funcionava um lixão hospitalar e que os moradores já foram orientados sobre a situação do espaço. Mas nestes casos, Prefeitura, não adianta nada orientar. O que adianta é conseguir uma casa para quem vive em situação de risco e acabar assim com esse problema. A administração regional da SIC e da Coab já iniciaram o cadastramento no local. E após o levantamento dos dados de todas as famílias, é que a Coab vai verificar a situação de cada uma e a possibilidade de inclusão no programa habitacional aqui de Curitiba. Agora, olha só essa, quase 1,5 toneladas de maconha, sabe onde? Em um ônibus de uma banda de Medianeira. A Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão nesta terça-feira. A droga estava escondida no meio dos equipamentos da banda Mil do Paraná, grupo musical de Medianeira, no oeste paranaense. 2 cães farejadores encontraram os fardos de maconha no fundo do veículo. A droga estaria vindo do Mato Grosso do Sul para Santa Catarina. A Polícia Civil de Cascavel vai investigar este caso. E ontem nós falamos aqui do restaurante popular de Londrina, que vai reduzir as refeições. Hoje vamos falar de outra região. O sindicato que representa o setor de restaurantes da região oeste protocolou um pedido de esclarecimentos na Prefeitura de Toledo. É que o sindicato acredita que existem irregularidades nos custos e também no perfil da população que é atendida pelos restaurantes populares da cidade. Acompanhe. Às 11 horas da manhã já tem fila para pegar o almoço. Arroz, carne, feijão, polenta e salada. Cardápio variado, nutritivo e tudo por R$ 2,50. Quem vem aos restaurantes populares de Toledo acha que vale a pena. Para mim vale, né? Preço bom, né? Venho de segunda a sexta-feira, venho sempre almoçar aqui. Enquanto aqui a movimentação é grande, nos restaurantes particulares não é bem assim. Esse cenário de Toledo, aparentemente desigual, motivou representantes do setor privado a tomarem uma atitude. O sindicato que representa o setor de restaurantes, bares e outros estabelecimentos da região protocolou um pedido de esclarecimentos à Prefeitura de Toledo. Eles querem saber qual é o custo para o município de cada refeição oferecida e o perfil da população que é beneficiada pelo programa. O representante do sindicato suspeita que haja um desvio no objetivo principal dos restaurantes populares, que é oferecer alimento a quem não tem boas condições financeiras. O plano é fantástico, mas ele tem que ser destinado a realmente quem precisa. Em alguns levantamentos, tem algumas informações, mas nós estamos fazendo levantamentos e pegando todas as provas necessárias para que mostrar que algumas situações há ali fornecimento de refeição, até utilizando-se como refeitório de empresas, por exemplo, onde a própria empresa paga a refeição, que é uma obrigação das empresas de fornecer alimentação para o seu trabalhador. Toledo tem 8 restaurantes populares que atendem quase 5 mil pessoas por dia. Para que os pratos saiam a R$ 2,50, parte do custo das refeições é bancada pelos governos federal e municipal. O sindicato questiona o custo porque acha isso economicamente inviável. Nós tivemos já uma resposta do município, mas a resposta que nos veio, ela é uma resposta de quantidades de fornecimento, o qual também nos abismou pelo número que veio. Nós gostaríamos desses mesmos levantamentos para nós sabermos o custo da refeição servida e de quem é comprado a matéria-prima, o insumo. O responsável pelos restaurantes populares de Toledo não quis divulgar o custo dos pratos e afirmou que o perfil da população atendida é estrategicamente selecionado. Para você ter uma ideia,
quem ganha de 0 a 2 salário mínimo são 77% que frequentam o restaurante popular. Então, essa visão de criar competição não é o nosso foco nem nossa visão. Por isso que aqui em Toledo nós temos 8 unidades, pequenos restaurantes, só próximos a incubadores industriais. São equipamentos públicos que o município investe em pequenas indústrias. Que malandragem, hein? Usando o restaurante popular para benefício particular. Essa situação realmente tem que ser analisada. E depois do intervalo você vai ver, deputados enrolam a população e fazem o chamado recesso branco, mesmo sem ter direito à folga. Estamos de volta com o Band Cidade Curitiba e vamos direto a Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Temos 10 graus neste momento, uma máxima de 17 prevista então para esta quarta-feira. E depois de ter anunciado a suspensão do recesso de julho, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná confirmou que não vai ter sessão na votação na semana que vem. A folga foi garantida mesmo sem a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos acompanhar. Pelo regimento da Assembleia, o recesso de julho só ocorre quando os deputados votam a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo, a chamada LDO. Neste ano, essa votação ainda não ocorreu. Por isso, o recesso foi suspenso. De acordo com o relator da lei, deputado Hélio Rusch, do Democratas, não há data para a votação e, portanto, nada de férias. Prazo não existe para votar a LDO. A única coisa que existe, se você não votar a LDO, a Assembleia não entra em recesso. Mas, apesar da suspensão do recesso oficial, os deputados terão sim folga na semana que vem. Segundo a presidência da Assembleia, não haverá sessões porque o plenário da Casa, local de votação dos deputados, estará ocupado. O presidente Ademar Traiano, do PSDB, justifica que o acordo para liberar o plenário para a Universidade Federal do Paraná foi firmado há meses, antes da suspensão do recesso. Nós já tínhamos um compromisso com a Universidade Federal do Paraná, onde teremos toda a semana ocupada por alunos universitários. A oposição não se convenceu da resposta do presidente. Mas, obviamente, que isso aí poderia ser feito no plenário. Então, ninguém tem talvez a ilusão de acreditar que é isso que impede. O que impede é que os deputados não venham na semana que vem, porque estarão, a maior parte das suas bases. O vice-líder do governo não vê a folga como prejudicial aos trabalhos na Assembleia. O trâmite dos projetos está acontecendo de forma normal, entende? Então não vejo nenhum prejuízo para casa. E olha só, sobre esse assunto da Assembleia Legislativa, hoje pela manhã o líder do governo, Romanelli, disse que vai ter sim recesso branco. Quando ele foi questionado pela imprensa, mas o Ademar Traiano não fala sobre recesso branco. Ele disse, eu não vou ficar enrolando vocês. Ou seja, é recesso branco sim. Poderia ter sessão? Poderia. Já fizeram sessão até em restaurante, como disse a oposição. Desta vez estão usando a desculpa, então, de ter emprestado para a Universidade Federal do Paraná o plenário para não ter sessão. Não querem trabalhar, é só falar, tem que ser honesto. Não vamos trabalhar, vamos ter recesso, vamos viajar, vamos fazer qualquer coisa. Mas ficar enrolando realmente a população, como disse o Romanelli, é algo absurdo. E por falar em política, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou hoje quanto cada candidato vai poder gastar na campanha deste ano. É isso mesmo, tem limite este ano. Em Curitiba, o prefeito vai poder investir, então, 9,5 milhões na campanha. Já o vereador pode gastar R$ 465 mil. Só para ter exemplo, em São José dos Pinhais, o prefeito pode gastar 3,6 milhões e os vereadores 60 mil. Já em Ponta Grossa, prefeito 1,5 milhão e vereador 93 mil. Com a atual situação econômica do país, tem muita gente procurando um plano B em relação ao trabalho. São pessoas que decidiram empreender por conta própria ou optaram por ser dono do seu próprio negócio, justamente em busca de novas perspectivas. Dani é formada em designer e o conhecimento adquirido na universidade logo rendeu a sua primeira fonte de renda. Com a criação de convites de casamento, ela viu que administrar o seu próprio negócio em tempos de crise econômica poderia ser uma saída. Eu comecei a trabalhar com convite depois que eu acabei ficando sem emprego e eu gostava muito de trabalhar nessa área e entrei nesse mercado dos casamentos. Passei 5 anos trabalhando com isso. Mas o designer já faz parte do passado. Ele deu espaço para aquela brincadeira da avó.
O crochê agora é a principal fonte de renda. Dani já dá cursos especializados fora do Paraná e pensa em ampliar os negócios. Como eu já fazia um trabalho diferenciado, muita gente que tinha perdido esse aprendizado com a avó, viram as coisas que eu estava fazendo, que eram bonitinhas, que eram diferentes e se interessaram em fazer. Então, muita gente jovem que não chegou a aprender na família veio fazer curso comigo. Então, eu comecei a usar o espaço para dar cursos também. E daí foi crescendo, a minha turma antes tinha 5, 4 meninas, agora tem 10 aqui no espaço. Na hora de administrar, foi através de programas de educação financeira que a nova profissão foi melhor compreendida. Hoje, esta diretora da agência Amigo PME oferece uma alternativa a mais e de forma gratuita para o micro e pequeno empreendedor. O Amigo PME é, na verdade, um grande facilitador para aquelas pessoas que entenderam que é o momento de empreender ou aquelas pessoas que já empreenderam, mas que estão com dificuldade de gerir o seu negócio. Segundo uma recém-pesquisa, 73% das pessoas afirmam ter uma noção errada do que é ter dívidas. Já 28% admitem que têm pendências financeiras. O usuário se cadastra, por exemplo, no site do projeto e passa a contar com todas as pílulas diárias de conhecimento preparadas por profissionais da área da economia e negócios. Muitos destes empresários nem percebem os erros que cometem. Misturam um cartão de crédito da pessoa física com a pessoa jurídica, fazem essa confusão de contas que depois vira uma bola de neve e daí se perde, confundem o empréstimo pessoal, enfim, são erros que são simples de serem corrigidos e que a gente ensina como fazer para evitar isso e para evitar esse impacto negativo no negócio, né? Tem que se empenhar, tem que trabalhar, assim, eu começo a trabalhar 8, 9 horas, às vezes vou até 10 horas fazendo crochê e assim, não é fácil. E vamos agora com imagens do litoral do estado. Temos 13 graus neste momento, aí a praia de Guaratuba, né? E temos uma máxima de 18 prevista, então, para esta quarta-feira. Agora temos imagens de Ipanema. E com isso, então, encerramos o Band Cidade primeira edição. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Boa Tarde Paraná e o meu amigo Val Santos. Até amanhã.